Esperar todo mundo estar abrindo. 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos estar vendo o versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Fala assim a palavra do Senhor: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, e tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrar ao rei. Amém? Até aqui. Hoje é dia de estudo, ensinamento para nós. Essa noite, pode se assentar no nome de Jesus. O pastor abriu o culto nos chamando a um posicionamento. Foi declarado que esses dias são dias difíceis, dias pesados. E ela nos chamou esse culto, no começo do culto, antes de nós começarmos o culto, a um posicionamento. O pastor ministrou esses dias para trás que para cada cristão, para cada crente dentro da igreja, para cada cristão dentro da igreja, tem um desviado do lado de fora. Isso me chamou muita atenção e eu vim orando essa semana e pedi para Deus, eu queria entender esse mistério. O que é isso? Por que isso acontece? Eu estava analisando, hoje até conversando com o irmão. O filhinho dele ligou: papai, vem me buscar. E alegrou meu coração, porque há dias atrás ele não tinha o Senhor e tinha a vida destruída. Mas Deus mudou a história dele, e ele conversando com o filhinho dele, eu falei: isso não tem preço. Como que pessoas que conhecem a Deus, pessoas que estão dentro da igreja, se desviam? É como a porca que é tirada do lodo, da lama, é lavada, solta ela volta para a lama de novo. É como o cão que volta ao vômito. Como que isso acontece? Pessoas que, se para cada uma aqui dentro tem um do lado de fora, as pessoas estavam dentro e saíram. Trocaram a bênção de Deus pelo mundo. Trocaram aquilo que Deus tinha estabelecido pelas coisas do mundo. E eu clamei ao Senhor, e esses versículos vai falar muito conosco hoje, nesse sentido. Temos que ter posicionamento. Nós temos que ter firmeza no Deus que nós servimos. Nós temos que ter a confiança no Deus que nós servimos. Nós não podemos simplesmente, um dia está bem e outro não. Não podemos simplesmente vir para um culto adorar a Deus rastando, vindo, custando ir. E é interessante que é uma questão de posicionamento. Ontem, trabalhei o dia inteiro, mó correria, deu 7 horas da noite, corri no hospital, o nosso baterista que estava internado, fez a cirurgia, o Erlo, está bem, está em casa, graças a Deus, visitamos o Erlo, 10 para as 8, corremos para o discipulado, fizemos o discipulado, saímos do discipulado, um parquinho de frente. Peguei os filhos do Clebinho, os meus filhos, vão no parquinho andar no centopeia, até eu andei no brinquedo. Cheguei em casa, 11h30 da noite, fui pôr os filhos para descansar, falei um pouquinho com a minha esposa, todo mundo foi dormir. Deus, agora fala comigo. Agora entrega a palavra para mim. Mas é muito pesado, não é pesado não, meus queridos. O fardo é leve, é posicionamento. Dá para fazer, é posicionamento. É posicionamento. Se você se posiciona, se você conhece o seu Deus, se você conhece o Deus que você crê, meu querido, você vai fazer. Deus vai multiplicar, você vai fazer. Acordei 0 hoje, pronto para trabalhar. Trabalhei o dia inteiro e estou aqui. Dá tempo. Dá tempo. Posicionamento. Nós temos que entender isso. E esses versículos vão estar falando conosco hoje. E nós vamos entender o que Pedro quis dizer aqui. Ele começa falando aqui no versículo de número 11. Amados, peço-vos como peregrinos
e forasteiros. Aqui nós já começamos a aprender algo diferente. Meus amados, ele chama aquelas pessoas de amados. Peço-vos como peregrinos e forasteiros. Meus queridos, peregrino é aquele que está de passagem. Forasteiro é aquele que está de viagem passando por um local. E por que ele nos refere a essa colocação? Porque nós estamos nesse mundo. Cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino que é o reino de Deus. Isso aqui é temporário. Isso aqui vai passar. Nós fazemos parte de um reino e ele já começa a nos chamar da seguinte forma: rogo-vos como forasteiros e peregrinos. E nós precisamos de entender isso. Cada um de nós que estamos aqui. Esse texto foi citado na época porque os judeus cristãos, eles precisavam de fazer a diferença dos judeus que não eram cristãos. Todos eram judeus, porém alguns se convertiam ao cristianismo. Os apóstolos começaram a se converter, as pessoas tinham um encontro com Jesus e começavam a se converter. Ele chama essas pessoas a um compromisso. Ele chama essas pessoas a uma diferença. Nós temos que fazer a diferença. E ele continua falando aqui: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe o que está falando aqui? Nós temos que fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Os desejos carnais, a concupiscência, a sedução da carne, nós temos que abster disso, nós temos que sair fora disso. Mas quantas pessoas insistem em ter aquele desejo, aquela coisa embutido, aquele negócio quietinho, escondidinho? Muitos de nós fazemos de conta. E eu estava analisando, se nós conhecemos a Cristo, se é bênção de Deus, se nós estamos no culto, se é bênção de Deus, nós temos que nos posicionar, meus queridos. O Senhor nos chama a um posicionamento. Eu estava analisando, por que as pessoas saem? Ah, pastor, falaram um negócio que eu não gostei. Meu querido, é posicionamento. Eu acho muito bom quando eu vou trazer a palavra, eu vou conversando com os irmãos e vai saindo pérolas, né? Esse hoje da criancinha, nossa, eu vibrei. Porque é vida, é algo real. Esses dias o irmão falou para mim: pastor, eu faço tudo certinho, porque eu não gosto de ser repreendido. Se me repreender, nossa, eu não gosto, então eu faço tudo certinho. A palavra de Deus fala que temos que ser obreiros aprovados, irrepreensíveis. Nós temos sim que fazer certo, porque somos filhos de Deus, somos forasteiros nessa terra, pertencemos a um reino que tem ordem, um reino que tem regras, um reino que tem mandamentos. Se nós pegarmos os mandamentos do Senhor: não matarás, não furtarás, amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, tem regra. Esse reino, existe um rei que direciona. E nós devemos caminhar segundo esse rei. Ah, pastor, mas aqui na igreja é muito difícil, é muita regra. O reino é conquistado por esforço. Ah, pastor, mas para cantar a gente tem que orar. Tem que ir no discipular, tem até que ser crente, não é possível, tanta coisa para fazer. É isso, meu irmão, tem que ser mesmo. Você tem que ser cristão para você poder agir, atuar, fazer uma coisa. É muito pesado, não é pesado não, meu querido, o fardo é leve. É você ter a convicção, é você ter a firmeza. Muito mais fácil para mim seria encostar, ficar em casa descansando. Maravilha, não. Deus não quer esse posicionamento, não. E nós temos que entender, e a gente ouve, né? Várias pessoas, ultimamente, isso aí virou dentro da igreja, virou uma coisa, né, tremenda. Ah, o irmãozinho saiu e abriu uma igreja. Ah, o irmão chamou para ir para a igreja dele. Ah, lá é mais fácil, lá não precisa de orar, não precisa fazer nada, não precisa nem ser crente, pode chegar e fazer. Meus queridos, está massageando o ego. Concupiscência da carne, está massageando a sua carne. Eu estou ali, eu estou cantando, eu estou fazendo, mas eu não pago o preço necessário para que Deus venha agir. A graça nos basta, só que a graça do Senhor, ela vem justamente para nos trazer a cumprir as regras. A graça de Deus vem justamente para nos trazer a cumprir os mandamentos. E muita gente acha que graça é libertinagem. Que graça nós podemos fazer de qualquer forma. E hoje o Senhor nos chama a um comprometimento com firmeza. Nós temos que entender que as coisas de Deus têm que ter firmeza para fazer. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não podemos estar aqui e falar mal daqui. Nós somos incoerentes com aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito.
E Deus me chamou hoje nesse entendimento, e eu peguei alguns pontos, algumas coisas aqui para nós estarmos meditando hoje. 1 João, vamos estar abrindo aqui rapidinho, uns versículos, é dia de estudo. 1 João capítulo 2, versículo de número 6. 1 João capítulo 2, versículo de número 6 diz assim: aquele que diz que está em Cristo, que está nele, também deve andar como ele andou, meus queridos. Aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Meu querido, como que está a nossa caminhada, a nossa conduta? Cristo tem sido nosso exemplo? Nós temos caminhado segundo ele caminhou? Nós temos pegado ele de exemplo para fazer segundo aquilo que ele determinou? Aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. Meus queridos, tem que ser o nosso exemplo. Tem que ser o nosso exemplo. Jesus Cristo não tinha fraqueza, ele não tinha moleza, ele se posicionava. Os fariseus questionavam ele se impunha. Ó, a verdade está aqui. Essa é a verdade. Isso irritava as pessoas. Isso fazia com que ele fosse perseguido. Mas ele, em nenhum momento ele tirava o pé. Posicionamento. Jesus Cristo, Deus sabia o propósito a qual ele veio. E nós, como filhos, devemos andar como ele andou. Como é difícil para nós andarmos como Cristo andou no nosso dia a dia. Eu gosto de trazer para o nosso dia a dia, porque aqui é uma coisa, e lá fora. 1 João 2, 3, 1 João 2, capítulo 3 fala: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Para nós andarmos com Cristo, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, meus queridos, não é de qualquer jeito. Deus instituiu ordem. Deus instituiu regras. Deus instituiu mandamentos para ser cumpridos. Quantos de nós até tentamos com aquele jovem rico: Senhor, eu tenho feito, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Será que nós temos feito mesmo? Será que nós temos andado como Cristo andou? Será que nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Essa noite é noite de nós refletirmos. Eu achei o máximo, eu lembrei agora, né? O sistema Vive. Né? Achei o máximo ouvir isso. Meus queridos, os mandamentos foram criados para pôr ordem, para cuidar de cada um de nós. Deus instituiu isso para cuidar de nós, para cuidar do seu povo. A maneira que fazemos é direção de Deus para crescimento para a sua vida. A maneira que fazemos, discipulado, nós tratamos isso de uma maneira tão relapsa, como se isso fosse uma coisa que nós tivéssemos inventado. Eles inventou, não vou. Inventou isso aí, nunca vi isso na minha vida. Meu querido, você é tratado. Meu querido, as pessoas entram dentro da sua casa, quebra seu orgulho. As pessoas entram dentro da sua casa e você tem que entrar dentro da casa das pessoas. Isso é Deus tratando a sua vida. Se você tem problema com isso, coloque isso diante de Deus. Andar como Jesus andou, você não tem que ter restrição. A sua vida tem que ser uma vida digna diante de Deus. Se você tem dificuldades com isso, chega ali nos porteiros, coloque eu num grupo. Eu tenho que vencer. Nós somos cristãos. E Deus hoje está nos trazendo um posicionamento. Meu querido, esquece o que você sabe. Deus tem a verdade. Deus, Ele quer mudar a sua história. Versículo de número 4 aqui, 1 João 2, nós lemos o 3, agora no 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. O Senhor é a verdade. Quantas pessoas estão se desviando das igrejas por não estar no Senhor? Nós falamos da boca para fora, mas nós não temos um posicionamento. Quantas pessoas se desviam por não conseguir vencer o pecado, mas a palavra nos garante, o Senhor nos garante que Ele já nos deu a vitória. Falta o nosso posicionamento, mas o pecado mexe com a carne é boa, o vício é bom, a prostituição é boa, mexe com a carne. Por isso é difícil largar, por isso que aquele que larga tem que crer, tem que se aproximar do Senhor e crer que Ele é galardoador do que os buscam. É o Senhor que vai nos libertar, é o Senhor que vai nos livrar.
como temos dificuldade, como que o pecado mexe com o nosso ego, com a nossa carne, e nos tira da presença do Senhor. E Pedro nos chama, e João aqui está nos ensinando, nós temos que nos posicionar. Fala aqui, 1 João 2,15, eu anotei algumas coisas aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Os padrões do mundo não servem para nós. Os padrões do mundo não é referência para o cristão. Cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, pertencemos a um reino, e esse reino existe um padrão, existe uma ordem, existe uma maneira de conduzir, e essa maneira agrada ao Pai. Se nós nos conformarmos ao padrão do mundo e não tomarmos um posicionamento de mudança, meus queridos, a estatística de que tem um dentro e um fora é difícil reverter por falta de posicionamento. As pessoas que estavam aqui nunca imaginavam que um dia sair daqui. As pessoas que estavam sentadas nunca passaram pela cabeça delas que estavam sentadas. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Falta de posicionamento, falta de convicção, falta de entender que nós servimos um Deus que é acima de todas as coisas, falta de entender que a nossa fé não está ligada a nada nessa terra. O mundo jaz do maligno, a nossa fé está ligada no Senhor. O nosso posicionamento, a nossa direção, o nosso direcionamento está voltado ao Senhor. Ontem eu comentei no discipulado, Deus nos dá uma direção para nós caminharmos nesse caminho com firmeza, chegarmos até o final. Esse é o propósito de Deus. E por que não consegue? Posicionamento. Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de nós tomarmos uma decisão com posicionamento. Querer servir esse Deus com integridade de vida. Querer servir esse Deus realmente de maneira íntegra. Fazer segundo aquilo que Ele tem nos ensinado. Por que alguns conseguem e outros não? Porque a carne milita contra o Espírito. Lá em Pedro fala que as concupiscências da carne, elas lutam contra a nossa alma. Esquece, não é mais gostoso dormir, é mais gostoso você não ir no discipulado, ficar em casa quietinho, porque o diabo joga em você um sentimento errôneo, porque a sua bênção está ali para você receber. Ontem no discipulado nós ouvimos um monte de bênção. Foi um momento de testemunho. Deus moveu ali de uma maneira tremenda, um monte de testemunho de pessoas que conseguiram emprego, de pessoas que Deus mudou a história, de pessoas que estavam trabalhando e de repente estava lá, não ia, o negócio não ia, meu Deus, e agora? Eu tenho que pagar o aluguel. De repente chegou em casa e falou para o esposo: nossa, Deus multiplicou e deu mais do que eu imaginava. Esse é o nosso Deus. Nós temos que entender e nós levamos de qualquer jeito. Deus tem cuidado, Deus tem feito, Deus tem cuidado das nossas vidas. João 2,16. 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Meus queridos, a soberba da vida, arranca a soberba da sua vida, isso é do mundo, isso não é de Deus. Arranca quando você julga as pessoas e se acha melhor do que elas, isso não é de Deus, isso é sentimento do mundo. A concupiscência da carne, os desejos carnais, isso é do mundo. Deus não tem parte com isso não, meus queridos. Deus tem uma proposta de espírito. Deus tem uma proposta de reino de espírito para nós. Quando nós entendermos isso, a nossa vida é transformada. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Coloque isso no seu coração. Hoje é noite de posicionamento. 2:17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos, o mundo vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso que você acha hoje que é o seu status, isso que você acha hoje que é aquilo que te massageia o seu ego, isso vai passar. Sabe o que não vai passar? Sabe o que não vai passar? A bênção de Deus sobre as nossas vidas. Entende? É garantido no livro, é garantido o nome dele escrito no livro da lei. Aquele que entende é garantido a vida eterna. Isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Isso aqui é tudo passageiro. Hoje você pode ganhar
bem, amanhã você não está ganhando. Hoje você pode viajar, amanhã você não está... Isso vai passar, vai passar. O mundo caminha, o mundo gira. Quantas pessoas estão aqui com nós, estavam aqui com nós e de repente estão enfermos. Não imaginava nunca pegar uma enfermidade. Pessoas que caminham com nós e de repente, uma enfermidade. E agora? E aí? Muitos ficam enfermos, mas estão bem, firma, está caminhando, tem a convicção, crê e Deus faz o milagre. Mas Deus levou, está na glória. Está na glória. Nós sentimos a perda, mas está na glória. Mas Deus vai fazer, meus queridos, está nas mãos dele. Agora, quantos não estão mais aqui? Posicionamento. Vamos estar voltando lá na 1 Pedro, para acabar de entender. 1 Pedro capítulo 2, versículo agora de número 12. Fala assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Tendo o nosso viver honesto entre os gentios. Meus queridos, como que está a nossa conduta fora da igreja? Com as pessoas que não conhecem a Cristo. As pessoas vão conhecer a Cristo muitas vezes pelo nosso testemunho de vida. As pessoas que não conhecem a Cristo vão entender muitas vezes pela nossa conduta de vida. E Pedro nos chama aqui e fala o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Porque honesto na igreja, é mais do que obrigação. Não é possível que um cristão vai passar o outro para trás. Não existe isso. Se isso acontece, tem que ter conversão, tem que ter mudança de vida, tem que ter posicionamento. Mas ele nos chama a entender aqui, fazer a diferença entre os gentios, os cristãos, os judeus cristãos, eles tinham que fazer a diferença dos judeus gentios. Continua falando aqui: para que naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Meus queridos, obra é o resultado da sua conduta de vida. As pessoas glorificam a Deus de ver a sua conduta de vida. As pessoas reconhecem Deus na sua vida de ver o seu modo de andar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de fazer as coisas. As pessoas reconhecem Deus. Pedro nos chama ao entendimento, nós devemos nos posicionar na igreja com as coisas de Deus, fazer com zelo, fazer com amor, fazer com cuidado. Também nos posicionar diante de Deus com as pessoas que não conhecem a Deus. Nós devemos nos posicionar para que essas pessoas venham glorificar a Deus no dia da visitação. O Senhor vai visitar elas. E elas vão entender e glorificar a Deus a nossa conduta. Aquele que falava mal não fala mais. Entendeu o propósito? Aquele que prostituía não prostitui mais. Entendeu o propósito? Essa tem que ser a nossa maneira de viver. Essa tem que ser a nossa conduta. Essa semana eu estava andando, o irmão falou assim: você passou de moto perto de mim e nem me viu. Se você estivesse fazendo alguma coisa de errado, não vê mesmo. Mas um monte de gente está nos vendo. Um monte de gente está olhando para nós. E daí falou assim: você estava com alguém na barriga. Eu estava com uma furadeira enfiada assim, estava com uns negócios, indo para o salão de motinha, atrasado. A nossa maneira de agir, a nossa conduta influencia as pessoas. O nosso posicionamento, a nossa firmeza influencia as pessoas. Versículo de número 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 14. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Obedecer. O servo de Deus, ele obedece. O servo de Deus, ele sabe cumprir as regras. Ele sabe glorificar a Deus cumprindo as regras. Ele sabe demonstrar, essas pessoas aqui, nesse contexto dessa palavra, viviam no sistema de Nero, o governador de Roma. Ele conduzia e era perseguição aos cristãos. Mas aqui, o que Pedro nos ensina aqui? Obedece às ordens, faça, caminhe, mostre para eles que vocês são diferentes, obedecendo. Eu não obedeço a homens, eu faço do meu jeito, eu sei como é que é. Meus queridos,
A palavra é a verdade para as nossas vidas. E Deus tem o melhor caminho para as nossas vidas. E Deus tem a melhor direção. Nós estamos com a palavra desse ano, voltar às veredas antigas. E veredas são caminhos direcionados. Veredas são caminhos que nos levam àquele propósito. E o propósito do Senhor para as nossas vidas hoje, posicionamento. Se posicione. Se posicione no seu trabalho. Se posicione, obedeça. Você que é funcionário, obedeça ao seu patrão por amor ao Senhor, mostrando para ele quem que você é, um servo de Deus. Vai fazer diferença na sua vida. Algumas pessoas, o irmão me procurou, pastor, me colocaram, mandaram o gerente embora e me puseram de gerente. Nossa, eu estou assustado, como é que eu faço? Porque ele vai pensar isso, vai pensar que eu fiz uma cama para derrubar ele, porque puseram no lugar dele, meu querido. Deus está te abençoando e está te honrando. Deus vai te pôr sim, Deus vai te dar o melhor sim. Se posicione. O cristão não derruba ninguém. O cristão não tem artimanha para derrubar ninguém. O cristão obedece e isso faz a diferença. Isso faz diferença. Num mundo corrupto, no mundo onde tem o roubo, no mundo onde tem a mentira, no mundo, se nós nos posicionarmos no Deus que nós servimos, nós fazemos a diferença. As pessoas olharam para aquele jovem e falaram, não, você é diferente. Você vai tomar conta dos meus negócios. Ele é bom? Não. Ele simplesmente obedece. O patrão fala uma coisa, não, vou fazer e faço melhor. Mas você faz o melhor, faço, porque eu faço como se eu fizesse para o meu Deus. Posicionamento. Meus queridos, coloque isso no seu coração. Hoje Deus quer tratar posicionamento. Não chega no culto arrastando mais não. Você veio adorar um Deus vivo. Você veio adorar um Deus vivo. Aonde o povo está arrastando? Onde eles adoram um Deus morto. Aonde choram e velam um Deus morto. Aqui não. Aqui você adora um Deus vivo. Um Deus verdadeiro. Levanta a cabeça, levanta, respira, você serve um Deus vivo. E esses dias de consagração é mais um motivo de posicionamento. Coloque isso no seu coração. Versículo de número 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Assim é a vontade de Deus. O seu posicionamento de ser diferente, o seu posicionamento de fazer o bem, vai tapar a boca dos loucos, vai tapar a boca daqueles que não vão entender nada. Como assim? Eu estou perseguindo esse camarada, ele vem e me ajuda. Como assim? Eu pego no pé desse camarada aqui na empresa, eu tento derrubar ele está me ajudando. O que está acontecendo? Vai calar a boca daqueles loucos. Ele não tem noção com quem que ele está mexendo. É um servo de Deus. E o seu posicionamento vai contagiar essas pessoas. Você vai ganhar mais um para Cristo. Coloque isso no seu coração. Versículo 16. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O servo de Deus, ele é livre no Senhor. Liberdade com malícia, liberdade com libertinagem, fazer as coisas de qualquer jeito, achar que você pode fazer tudo na sua vida, meus queridos, isso vai te dar um mau testemunho, isso vai te desviar dos caminhos do Senhor. O servo de Deus, ele tem liberdade, aqui fala muito claro, a liberdade para ser servo no Senhor. Não na malícia, mas como servos de Deus. Meus queridos, você foi separado, escolhido para ser servo de Deus. Existe um reino, existe um rei, existe os súditos que somos nós. Preparados para fazer aquilo a qual somos ordenados a fazer. Existe uma ordem, não matarás. Nós não podemos matar. E Jesus ainda fala, aquele que fala mal do seu irmão é homicida, nós não devemos. Da mesma fonte não pode sair água salobra e água limpa, da mesma fonte. Da nossa boca tem que sair bênção de Deus. O pastor vem ensinando isso aqui vários dias. Nós temos que abençoar as pessoas. Nós temos que declarar, pastor, mas se falar um negócio que eu não gostei e não vi como bênção, meu querido, é bênção para a sua vida. Se posicione e cresce, meu querido. Se posicione e cresce, para de beber leitinho. Não gostei. Não gostei, vou sair. Cresce, você é o mais prejudicado de tomar esse tipo de atitude. A obra continua, Deus continua. Se posicione, se alguém te falou alguma coisa, entenda isso como crescimento, entenda isso como posicionamento, entenda isso como esse irmão que me falou. Eu não gosto de ser repreendido, por isso eu faço certinho. Eu fico vigiando para não errar, porque eu não quero ser repreendido. Esse é o nosso posicionamento. Que essa noite
nós venhamos a entender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Que essa noite nós venhamos a tomar um posicionamento no Senhor. Algo sério, não mais ou menos. Eu sou cristão. Levanta o peito e mostra para as pessoas, eu sou cristão. Quantos cristãos chegam no meu trabalho e eu vou lá e coloco um cristãozinho, eu vou lá e coloco, porque é criança, para entreter, eu coloco um cristãozinho, eu coloco um mindinho, eu coloco uma coisa, as irmãs falam, não, ele não gosta disso aí não, ele gosta é do misericórdia, tinha lá o sertanejo, não sei do que lá. Eu falei, não, irmã, isso aí eu não tenho isso aí. Não, então põe a galinha, põe qualquer outra coisa. Isso aí eles não gostam disso aí. Está ministrando a palavra nos filhos, meu querido. Não gosta mesmo, mas não é a criança que não gosta. É o que está influenciando. E isso no meio dos cristãos. Por que isso acontece? Falta de posicionamento. Eu dou graças a Deus e louvo ao Senhor pela esposa que eu tenho. Firme. De vez em quando, o menino está chorando, eu estou lá no desespero. Pera aí que eu vou pôr a galinha pintadinha aqui. Ela só me olha. Para. Que galinha pintadinha aqui? Eu vou orar, interceder, repreender isso aí que está tentando esse menino. Meus queridos, eu dou uma respirada e falo, realmente, nós não podemos ceder, nós não podemos nos dobrar, nós temos que nos posicionar, meus queridos. Deus está movendo. Honrai, versículo 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temer a Deus e honrar ao rei. Meus queridos, isso tem que ser verdade para as nossas vidas. Gera o temor do Senhor no seu coração, o temor com respeito, o temor com posicionamento. Faça diferença nesse mundo que nós vivemos. O mundo tem quantos milhões de habitantes? O pastor deu aqui as estatísticas, para cada 5 tem um cristão. Faça diferença, meu filho, esse um é você. Esse um é você que se posicionou, que entendeu o chamado, que entendeu a questão. Essa palavra é para você hoje, é para nós hoje, um posicionamento no Senhor. E eu quero encerrar, né? Chegamos no nosso final, com um versículo aqui em Eclesiastes. Vamos estar abrindo em Eclesiastes, para nós estarmos encerrando. Salomão, um homem que quando escreveu o livro de Cantares, ele fala do romance, ele fala dos momentos da juventude, ele fala daquilo que ele viveu. E aqui em Cantares, nesse momento que chega aqui, Cantares capítulo de número 12, ele está na sua velhice, ele já não está aguentando mais. E ele viveu um homem muito rico, um homem que teve tudo na vida, um homem que conheceu a Deus, um homem que fez tudo que tinha para fazer. Ele fez. Salomão fez tudo que tinha para fazer. Versículo de número 13, ele fala assim, ó, Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Salomão, nesse momento, ele fala assim, ó, de tudo que se tem, o fim, o que dá resultado, aquilo que se resume, o fim para o cristão, teme a Deus e guarda os mandamentos do Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Posicionamento. Tudo que ele fez na vida dele não valeu de nada. Tudo que ele fez na vida dele não valeu de nada fora do posicionamento no Senhor. Quando você se posiciona no Senhor, meus queridos, até as pequenas coisas são grandiosas diante de Deus. Nós não temos noção do que Deus faz na nossa vida. Esse dia para trás eu conversando com uma pessoa e ele me cutucando, me falando. Falei, nossa, mas que coisa, que cara chato me falando. Peguei e falei para ele uns negócios lá da palavra lá e saí e fui embora. Aí até minha esposa falou, nossa, mas que cara chato. Não vou nem falar quem que é porque é parente. Cara chato. Aí de repente me ligaram, ué, ele tá tomando banho e disse que vai na igreja. Falei, é? Ué, que bom. Aí perguntaram para ele o que aconteceu. Eu tive um ensinamento hoje à tarde. Eu vou pôr em prática, eu vou servir esse Deus. Meus queridos, o nosso posicionamento, a nossa fala, a nossa maneira, a nossa conduta ganha pessoas para o Senhor. A sua conduta vai ganhar vidas para o Senhor. De tudo que se tem, de tudo que se faz, de tudo que se vê, o fim é: teme a Deus, guarda os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Estamos aqui com a obra de novo. Resultado da nossa conduta, resultado do nosso trabalho, obra. Porque Deus vai trazer justiça toda obra, até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Tudo que nós fazemos diante de Deus não fica nada encoberto. Deus vai trazer a luz.
se nós nos posicionarmos, vamos agradar o coração de Deus. Aquilo que nós fazemos escondido, se Deus não está se agradando da sua pessoa, se Deus não está se agradando, é porque Ele está vendo aquilo que você faz escondido. De repente nós até disfarçamos de crente, até parecemos com crente. Colocamos até uma roupa de crente. O povo fala que eu visto de crente, que eu só ando assim. Onde me vê eu estou do mesmo jeito, durmo e acordo do mesmo jeito. Né? A roupa não muda ninguém. A nossa conduta, a nossa fala, a nossa maneira de ser. Coloque isso no seu coração, que isso venha a ser verdade nas nossas vidas, meu querido. Deus, desde que o pastor falou no domingo a respeito do cristão fora da igreja, Deus começou a falar comigo a respeito disso aqui, posicionamento. A pastora abriu o culto falando isso aqui, nós temos que nos posicionar, meus queridos. São dias difíceis, dias de posicionamento, e Deus entregou essa palavra para cada um de nós aqui hoje. Nós temos que nos posicionar no Senhor. Isso vai fazer diferença, isso vai fazer diferença na nossa casa, isso vai fazer diferença na nossa vida. Meus queridos, os nossos filhos, nossos familiares, está difícil, se posicione. Coitadinho dele, coitadinho não, coito não é de Deus, coitado não é de Deus. Não tem isso, não se posicione. Ah, meu filhinho não quer vir na igreja. Filho, vamos. Nós temos um Deus e nós vamos adorar esse Deus. Ah, meu marido está desanimado. Vamos, homem. Você é o sacerdote da casa. A minha mulher não quer ir. Vamos, mulher. Mulher sabe edificar. Meus queridos, essa é a verdade de Deus para nossas vidas essa noite. Eu quero orar. Eu quero orar para que um fortaleça o outro. Eu quero orar para que você entenda que você serve um Deus que é acima das nossas coisinhas. A mediocridade da nossa vida está muito abaixo do nosso Deus. Deus é muito maior do que isso. Coloque isso no seu coração. Deus ele nos abençoa, mas Ele não está preocupado com as nossas picuinhas do dia a dia. Olhou de cara feia. Falou que eu não gostei. Para. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, meu querido, e deixa Ele fazer. Experimente o mover de Deus na sua vida, vale a pena. Deus muda a sua história. Se coloca de pé, vamos orar. Eu quero que essa palavra essa noite vire verdade nas nossas vidas, para que nós venhamos a nos posicionar, para quando vier o dia mau, nós vamos falar, aqui não, aqui tem Deus. Nós servimos o Deus, somos um povo escolhido, nação eleita, povo separado. O Senhor nos separou. Feche teus olhos, eu quero orar essa noite, meu